E é possível que o agronegócio produza mais e melhor de forma sustentável, gerando uma série de benefícios como o acesso a novos mercados, a obtenção de crédito com taxas mais baratas, além de processos mais eficientes. Um ponto fundamental para que se alcance isso é a adoção da pauta ESG. Para a gente entender mais a relação do agro com essa prática, eu converso agora com a consultora e sócia da Ledone Consultoria e Treinamento, Mônica Bressan. Oi, Mônica, bom dia, bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra, prazer tê-la aqui. Como que vem esse alinhamento, né? O que a gente tem observado é realmente uma relação muito próxima e muito forte, o que vem acontecendo nos recentes anos. E o agro, de fato, tem liderado essa pauta como protagonista nesse quesito. Tanto ali do início das propriedades rurais, esse movimento que a gente vem, quanto até as agroindústrias, as multinacionais ligadas ao setor, com carbono neutro, carbono zero, em todos os sentidos, né? Governança, meio ambiente, pessoas. O que vem acontecendo? Perfeito. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Antes de mais nada, é um prazer, né, estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto. E, de fato, o ESG, que tanto se fala hoje em dia, né, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito, né, para todos os negócios, e inclusive aqueles que envolvem o agronegócio, porque ele tem a ver, principalmente, com sustentabilidade. Mas muita gente fala que a sustentabilidade é voltada muito para o social, é uma questão só do meio ambiente, só do social. Mas a questão aqui é a sustentabilidade do próprio negócio. A gente não pode pensar só de que é um favor que a empresa ou o negócio está fazendo para a sociedade. Não é um favor. Na verdade, é uma garantia de que o negócio ele vai ser sustentável e vai viver, né, sobreviver aí ao longo de muitos e muitos anos. Então, por isso, como você falou, ele tem que ter como foco, né, a base do meio ambiente, tem que ter como foco a questão das pessoas e também a governança corporativa, que nada mais é que a organização de tudo isso, né? A governança, ela trata dessa organização. Perfeito, Mônica. Como é que as empresas, esse movimento, essa nova dinâmica vem sendo construída até no intuito de ajudar, mesmo aquelas que são pequenas ou médias, né, a incorporar também? Porque, de repente, as grandes, as multis, têm mais possibilidades de investimentos em diversos aí, setores, áreas, e aquelas médias, pequenas também podem ter a chance, obviamente, mas a gente sabe que, às vezes, por falta até de incentivo ou estímulo, como é que pode ser feito esses primeiros passos, digamos assim? Então, tem algumas questões que são bem fáceis de qualquer negócio, ele pode se organizar para isso. Então, antes de mais nada, a pessoa que conhece o seu próprio negócio, ela sabe qual é o impacto que ela causa, né? Junto à questão ambiental, junto à questão das pessoas com quem ela se relaciona. Então, ela procurar entender quais são esses impactos e tentar criar ações para mitigar esses impactos, tá? Isso é uma coisa que é bem basilar, né, bem básica, vamos dizer assim, que qualquer empresa, qualquer negócio, pequeno, médio, ele consegue fazer. É óbvio que muitas vezes ele vai ter alguma limitação de recurso, mas pequenas coisas podem ser feitas. Então, ele pode procurar reutilizar materiais e recursos, renovar também, né, aquilo que for possível, reutilizar, renovar é importante. E com relação até à captação de recursos, né, a organização, o negócio que se organiza, voltado para esse assunto e demonstra, né, apresenta isso, inclusive, para investidores e credores, ele passa maior credibilidade para conseguir recursos. Hoje a gente tem uma série de questão mesmo de fomento do banco do BNDES, aqui em São Paulo, do Desenvolve São Paulo, que tem fontes, né, de recursos voltados para quem está procurando diminuir o seu impacto em termos socioambientais. De fato, é bom que a gente consiga, né, ter essas oportunidades e estímulos para que realmente aí abrace a todas as companhias e propriedades também que já estejam, né, ou querem e pretendem estar inseridas dentro das práticas ESG. E você pontuou muito bem aqui no início da nossa conversa que esse é um caminho de fato sem volta, é realmente uma premissa que não parte só do Brasil, como no mundo globalizado, e são, de fato, as novas exigências também dos
consumidores, de quem está lá na ponta. Então, é algo que realmente a gente tem que prezar demais, né? Tem que ser algo que já esteja inerente, orgânico, natural também, por parte ali de todo o corpo de uma empresa, não só de diretoria, CEOs, mas ver o negócio na sua totalidade, não? Sim, com certeza. É importante, né, desde o pequeno ao grande, ter um acompanhamento, né, um rastreamento da cadeia de valor, ou seja, você saber de quem você está consumindo e fornecer produtos também, né, baseados nesses princípios aí do ESG. É uma lógica que, se todo mundo, né, se preocupar com isso, isso vai ser bom para todos, mas, de novo, é bom para a própria organização, que vai garantir aí a perpetuidade dela. Uhum. Mônica, por exemplo, né, a gente tem esses pilares da governança, das pessoas, do meio ambiente. Quais deles ainda acabam sendo mais desafiadores dentro das práticas ESG, né? Ainda quais são os principais, assim, que você vê que ainda precisa ir mais adiante? Tem algum ponto específico? Olha, eu acho que o maior desafio são os empresários, de uma forma geral, reconhecer essa pauta como importante e começar a trabalhar a partir dela. Eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia, porque a partir do momento que esse empresário ele reconhece a importância de toda essa pauta, né, do ambiental, das pessoas e da própria governança, ele vai conseguir aos poucos superar os próximos obstáculos, vamos dizer assim, né? Então tem uma questão que é de legislação, que é bastante forte, né? A parte trabalhista, a parte ambiental, que é o mínimo que a gente deve cumprir, só que a gente tem que buscar ir além da legislação. Isso também é um outro ponto importante, né? Então, ter esse reconhecimento da importância dessa pauta e a gente pensar além da própria legislação. É cumprir a legislação, ser responsável nesse sentido, de cumprir uma legislação que já está lá, não é à toa que existe essa legislação, né? E ir além dela mesma, porque existem outros itens que a gente pode estar tratando, outras questões que a gente pode estar tratando no âmbito ambiental, que vai fazer bem para o próprio negócio, né? Eu até costumo mencionar que, por exemplo, em áreas agrícolas, muitas vezes você tem pedaços, áreas que não vão ser utilizadas para produção. Então, por que não buscar reflorestar essas áreas e, de repente, aumentar a disponibilidade de água, né, para o próprio espaço, para aquela própria região, né? Esse é um exemplo. Ele não necessariamente ele é obrigado a reflorestar, mas ele pode reflorestar e ter um benefício em relação àquilo. Da mesma forma, para além da legislação trabalhista, né, buscar uma maior qualidade de trabalho para aquelas pessoas que né, operam lá junto a ele, junto àquele empresário, junto àquele negócio, porque a gente sabe que, se a pessoa se sente segura e valorizada, ela vai ter uma produtividade maior. Então, isso também vai refletir em benefício do próprio negócio. Então, como eu sempre falo, é ir além da própria legislação, é buscar o que pode ser bom para todos, né? Para o negócio e para as outras pessoas e para a natureza, enfim, e para todo o ambiente que a empresa está inserida. Muitíssimo obrigada, então, por sua entrevista. Parabéns aí pelo trabalho e a gente volta a se falar em outras oportunidades, viu? Uma ótima terça-feira a você. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Bom, e a gente continua a falar aqui sobre sustentabilidade.